Olá, meus queridos alunos, aqui mais uma vez o professor Luiz Iago, e agora a gente vai dar início aqui, à nossa videoaula de número 7. E continuando aí nesses estudos sobre o continente americano, sobre o nosso continente americano, certo? Agora a gente vai analisar a economia da América, tá bom, pessoal? Analisando desde a América anglo-saxônica até a América latina. E aí, desde já, já fica aí a primeira grande observação que nós temos que fazer, que é sobre essa grande riqueza, em recursos naturais presentes em todo o território americano, tá bom, pessoal? Quando você pega aí o território americano, vocês vão poder perceber que toda a formação geológica do continente americano, ela vai permitir uma exploração muito intensa de minérios. Temos aí a presença de dois grandes oceanos, o Oceano Atlântico a leste e o Oceano Pacífico a oeste, o que vai favorecer a atividade pesqueira. Temos aí a existência de uma extensa rede hidroviária, que facilita a obtenção de energia elétrica. No Brasil, a gente vai usar muito essa rede hidrográfica. Tá bom, pessoal? Que vai ser justamente a construção de grandes hidrelétricas e barragens ao longo do curso de muitos rios brasileiros. No São Francisco é feito isso, com a barragem de Sobradinho, certo? Aqui perto do nosso município, em Petrolina. E claro, vale lembrar que existem outros meios, outras fontes de energia bem mais baratas e que são renováveis, que degradam muito menos o meio ambiente, ou então muitas delas nem vêm a degradar, certo? Mas no Brasil a grande preferência para a produção de energia vai ser através da energia hidrelétrica. Tá bom, pessoal? Então, associado a isso aí, nós vamos ter os diversos tipos de clima presentes em nosso território, também, presente aqui no nosso Brasil, variadas formas de relevo, diferentes tipos de solo, que vão contribuir muito para o desenvolvimento da agropecuária. Quando a gente analisa esses recursos aqui no Brasil, pessoal, a gente vê que o Brasil ele tem uma capacidade natural de ser um país gigantesco em termos de economia. Porém, é um país mal administrado e muito mal aproveitado no quesito de recursos de aproveitamento natural. Por exemplo, nós temos uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Nós contamos aqui nós somos, no caso, o país, que tem uma das maiores ofertas de água doce do planeta. Contamos com gigantescas bacias hidrográficas. Porém, nós temos rios que não são aproveitados para navegação, para escoamento de pessoas, para escoamento de produção, o que poderia muito bem dinamizar a nossa atividade econômica. Nós também temos aí uma grande variação, nós temos também uma grande diversidade de climas que vão proporcionar o desenvolvimento de muitos tipos de agricultura, E de maneira geral, quando a gente vê o nosso clima, nós temos também um clima tropical, que não é um clima muito frio e nem é um clima muito quente, ele é um clima muito próprio para o desenvolvimento da agricultura, certo? E esse clima, ele vai, apesar das grandes variações climáticas que nós temos em um território e outro do país, alguns contando com mais chuva, outros com menos chuva e por aí vai, mas é um clima que vai se propagar por todo o território brasileiro, quase que de maneira geral, claro, pegando ali as peculiaridades de cada região. Ok, pessoal? Temos aí uma grande disponibilidade de terras férteis. Temos aqui no Brasil a terra roxa, que é uma das terras mais férteis do mundo. Não temos um país com grandes altitudes. Geralmente, uma boa parte do território brasileiro é feito por planícies. E quando nós temos planaltos, são planaltos de menores altitudes, o que é muito propício para o desenvolvimento da agricultura, para a pecuária, para a expansão da atividade industrial. Então, temos de fato um país muito rico em recursos naturais. Porém, um país que é muito mal administrado, muito mal aproveitado, certo? E isso, consequentemente, reflete na condição de vida de cada um de nós. Então, aqui no caso da América anglo-saxônica, nós vamos ter aqui uma grande distribuição de jazidas de petróleo, de carvão, ferro, urânio e gás natural, certo, pessoal? Então, essa grande disponibilidade natural associada à grande disponibilidade de capitais, de dinheiro, que tanto Estados Unidos como o Canadá disponibilizam, vai possibilitar com que a América anglo-saxônica ela passe por um grande desenvolvimento industrial e, consequentemente, isso reflita no seu
desenvolvimento econômico, ok? Estados Unidos e Canadá, eles vão empregar técnicas modernas para a extração de minerais, certo? Lá vão ter a utilização de grande aporte tecnológico envolvido na extração mineral, ok? E nesse país, porém, nesses países aí, geralmente nós temos a presença de leis ambientais mais duras, que vão controlar ali as empresas, né, através de uma fiscalização muito pesada, muito intensa, justamente para evitar que causem-se maiores danos ao meio ambiente. Então, o que acontece é que muitas dessas empresas, dos Estados Unidos principalmente, elas terminam direcionando as suas atenções para a América Latina. Elas mandam filiais para a América Latina, né? E, claro, os próprios países latino-americanos, como o Brasil faz isso, vai querer que essas empresas se instalem no país, gerando mais empregos. Em alguns casos, a gente tem que levar em consideração as vantagens e as consequências da instalação de multinacionais em vários pontos do mundo. Ok, pessoal? Isso aí já foram temas que já foram discutidos ao longo das aulas anteriores, tá bom? Então, essas empresas multinacionais, elas terminam vindo para cá, para a América Latina, porque aqui, além delas encontrarem incentivos fiscais, né, muitas vezes não vão ter que pagar impostos ao Estado por um período de tempo, geralmente alguns anos, certo? Essas empresas vão encontrar mão de obra barata e vão encontrar também leis ambientais mais flexíveis, leis ambientais menos rígidas, o que vai fazer com que elas tenham uma maior possibilidade de explorar os recursos naturais, coisa que não aconteceria se estivessem nos seus países de origem, onde a fiscalização ambiental ela é bem mais rígida, é bem mais rigorosa. Então, no caso da América Latina, a gente vai ter destaque aí para México, Equador e Venezuela, que vão ser grandes produtores de petróleo. A Venezuela é um dos países que mais produzem petróleo no planeta, tá bom? Vai fazer parte aí da OPEP, que é a organização dos países exportadores de petróleo, vai contar com a Venezuela aqui na América e também com uma série de países do Oriente Médio. E temos também destaque para o Brasil, que além de ser também um produtor de petróleo, não no mesmo patamar que a Venezuela, ou então outros países da OPEP, né? Mas também tem uma produção considerável de petróleo, que veio a aumentar com a descoberta do pré-sal alguns anos atrás. E, claro, também vai ter um grande destaque para a produção de ferro. Então, analisando aqui agora a economia de cada um desses países, a gente vem aqui para o Chile, né, pessoal? Página 281. É interessante que vocês abram o livro de vocês e acompanhem aqui a nossa aula juntamente com o material didático. Isso aí vai dinamizar ainda mais a aprendizagem de vocês. Então, aqui na página 281 temos o Chile, né, pessoal? O Chile ele vai ser responsável aí por 1/3 de toda a produção mundial de cobre, ok? Além do cobre, o Chile ele também vai ser um grande produtor de ouro, prata, ferro, lítio e manganês, tá bom? Que vão ser todos os tipos de minérios amplamente utilizados na indústria, tá bom? Analisando essa tabela da página 281, vocês podem ver muito bem que a produção de cobre no Chile no ano de 2016, né, ela vai ser a maior do mundo. Basicamente aí 28% da produção mundial de cobre veio somente do Chile. O Chile vai ficar à frente até mesmo dos Estados Unidos na produção de cobre. Então essa extração e a exportação desses minérios, ela vai ser de uma extrema importância para a economia chilena, tá bom? Representando aí cerca de 14% do PIB nacional, né, e 55% das exportações do país, somente voltados para a extração de minérios, tá bom, pessoal? Então, as principais minas de exploração do Chile, elas vão estar localizadas aí na região do deserto do Atacama, tá certo, pessoal? O deserto do Atacama ele vai praticamente cruzar o Chile de ponta a ponta, ok? Então, grande parte dessas minas de exploração mineral se encontram na região do Atacama, no Chile, no caso específico do Chile, certo? Quando a gente analisa a questão da Venezuela, a gente vê aí um solo muito rico em recursos naturais também, ok? A Venezuela vai possuir aí uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Ela vai ser membro integrante da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Os países que vão integrar a OPEP são aqueles países que mais produzem e mais vendem petróleo em escala internacional, tá bom, pessoal? Para a gente ter uma ideia, se por acaso a produção de petróleo nesses países entrar numa crise, como já aconteceu em momentos passados, principalmente ali no final do século XX, consequentemente essa crise ela deveria se alastrar para outros setores da economia, né?
abalaria muito o setor energético e, consequentemente, uma crise generalizada atingiria, né, o mundo, seria uma crise de escala mundial. Isso já aconteceu em períodos passados, justamente por uma questão da alta no preço do petróleo implementada por esses países da OPEP, em outros momentos de recessão no passado, como eu venho dizendo para vocês. Tá bom, pessoal? Então, a exploração de petróleo no Chile, ela corresponde a 90% das exportações venezuelanas. Tá bom, pessoal? Então, 90% da exportação venezuelana vem unicamente do petróleo, tá bom? O petróleo venezuelano, ele vai ser extraído aí, processado por multinacionais. Essa é uma característica muito comum da Venezuela, tá? E também específico da Venezuela. O que acontece é que o país, ele não vai ter um grande desenvolvimento tecnológico, ele não tem um grande incentivo econômico no desenvolvimento de tecnologia. Então, por o fato de ser um país muito pobre em tecnologia, grande parte das empresas que vão realizar a extração do petróleo venezuelano, assim como também o próprio processo de refino, não são empresas venezuelanas, são empresas multinacionais, são empresas de outros países que vão se instalar na Venezuela, que é, no caso, um vacilo muito grande do governo venezuelano, né? Já que é um grande produtor mundial, ele deveria investir no setor petroquímico, no desenvolvimento do setor petroquímico, até mesmo como uma forma de fortalecer o capital nacional. E, claro, usar esse capital proveniente do petróleo para diversificar a economia do país, para que não fique dependente somente do petróleo. O petróleo um dia acaba, um dia essa produção ela vai diminuir. E aí, qual seria a saída do país, né, para suprir a falta do petróleo na economia? Não é à toa que o Chile ele vem passando aí por uma grave crise econômica, uma grave crise humanitária, né, uma crise política também muito grande, que terminou por fazer com que muitas pessoas viessem a migrar do Chile, invadindo ali as fronteiras do Brasil, né, que é essa crise que a gente vem acompanhando nos últimos tempos na mídia, né? Então, seria, no caso, uma coisa forte ao Chile fazer, que seria aproveitar o capital do petróleo para poder diversificar a economia do país, né? Com isso, tornando o país muito mais rico economicamente. Então, já a exportação do petróleo, né, vai ser realizada por empresas estatais, ok? Que vão repassar os lucros ao governo. Então, entendam uma coisa, o Chile ele produz petróleo. As empresas que vão cuidar da extração do petróleo, do refino do petróleo no Chile, são empresas multinacionais, tá bom? As empresas que vão vender o petróleo chileno para outros países do mundo são empresas governamentais, são empresas estatais do Chile, tá? O que é uma empresa estatal, pessoal? É uma empresa que pertence ao governo, tá bom? Geralmente é uma empresa que pertence 100% ao governo, ou então que pertence uma parte ao governo, uma parte à iniciativa privada, tá bom? Pode haver a mistura também, mas numa grande maioria, empresas estatais pertencem ao governo, certo? E são essas empresas que vão aí vender o petróleo chileno para os países do mundo. Maior comprador do petróleo chileno, os Estados Unidos, certo, pessoal? Vocês acompanharam aí na televisão há algum tempo atrás que Estados Unidos e Chile eles tiveram uma crise, né, um agravamento nas suas relações políticas, porém os Estados Unidos ele continua sendo o maior comprador de petróleo do Chile, tá? No caso aí da agropecuária, pessoal, da América Latina, né, direcionando-se aqui para a agropecuária da América de maneira geral, nós temos também essa divisão aí, né, entre a América anglo-saxônica e a América Latina. No caso, a produção agropecuária ela vai ser bastante diversificada no continente americano, tá? No caso da América anglo-saxônica, nós temos aqui uma das mais desenvolvidas agriculturas do mundo. Como nós temos aqui o emprego de técnicas muito modernas, como a seleção de sementes, o uso intensivo de fertilizantes para poder corrigir os solos, né? A gente vai ter solos que são muito ácidos, então a gente tem que fazer uma correção, um manejo daquele solo para adaptar ele à prática da agricultura, como aconteceu aqui no Cerrado Brasileiro, pela Embrapa, certo? Então, temos aí a ampla utilização de agrotóxicos para poder combater pragas nas plantações. Então, essa agricultura intensiva, né, que é a agricultura feita com grande uso da tecnologia, com grande uso de maquinários, é uma característica da América anglo-saxônica, tanto dos Estados Unidos como também do Canadá. No caso da América Latina, tá bom, pessoal? Nós temos aqui uma mistura.
eu vou ter tanto a utilização de tecnologia e de máquinas na produção agrícola, como eu também tenho aí a utilização de técnicas ultrapassadas, técnicas rudimentares, que geralmente é empregada na agricultura familiar. Então, no Brasil, eu tenho tanto a agricultura intensiva, que é a que vai se utilizar de tecnologia, né, e de técnicas modernas, como também a agricultura extensiva, que é aquela que vai ser utilizada de técnicas ultrapassadas, técnicas arcaicas, basicamente a enxada, né, o arado movido a tração animal, a cavalo ou então a gado. Então, no caso da América Latina, vai se haver, principalmente aqui no Brasil, vai se haver muito essa mistura, né? Tanto a agricultura intensiva como também a agricultura extensiva. A mesma lógica vale aí para a pecuária. Temos tanto a pecuária intensiva, que é aquela onde o animal é criado preso, né? Utilizando-se ali máquinas, animais que vão ser selecionados geneticamente, alterados geneticamente para serem mais fortes, como eu também tenho aí a pecuária extensiva, que é aquela onde o gado ele é criado solto, muito comum aqui em nossa região, a nossa cidade, né? Vocês que têm aí parentes no interior, muitos que têm avós no interior, veem que durante o período do inverno, né? Esse período agora, eles vão plantar e para poder, eles geralmente plantam utilizando-se do trabalho humano direto. Eles não plantam utilizando máquinas, é basicamente pessoas, trabalhadores que vão para a roça plantar com a própria força humana, ok? O gado, geralmente, quando vocês veem os avós de vocês criando, ele não é criado preso com grandes galpões, com grandes máquinas que vão retirar o leite, por exemplo. Ele é criado solto, certo, pessoal? Ali nos pastos, ele vai ser geralmente recolhido, durante um período de tempo, né, preso, depois ele é solto de novo, ele é mudado de pasto por questão da oferta de alimento, né? Então, temos essas duas características na agropecuária da América Latina. Então, voltando aí um pouco para a América Anglo-Saxônica, mais uma vez, né, o alto grau de mecanização vai contribuir para reduzir o número de trabalhadores rurais. Eu tenho máquinas substituindo os empregados rurais, as pessoas no campo, ok? E isso daí, essa ampla utilização de máquinas vai favorecer muito para aumentar a produtividade. Então, os países da América Anglo-Saxônica, eles são grandes produtores agrícolas, principalmente ali de trigo, soja, centeio, cevada, né? Cultivos voltados para o mercado interno, assim como também para o mercado externo, ok? A pecuária também vai adotar tecnologia avançada na América Anglo-Saxônica. Temos também uma pecuária intensiva, que conta aí com a inseminação artificial, modificação genética dos animais, certo? Também fatores que vão aumentar a produtividade. No caso da América Latina, eu tenho muitos países aí como Colômbia, Paraguai, Cuba, Guatemala, que continuam, né, economicamente dependentes da exportação de produtos dos países mais ricos, né? E que, na verdade, vendem muitos dos produtos que elas cultivam também, como café, cacau, cana-de-açúcar, banana, para os países mais ricos. Então, a gente vai ter aqui uma dupla dependência. Eu tenho países na América Latina que tanto compram produtos de países mais ricos, como também vendem para eles, certo? Já no caso de países como Brasil, Argentina, México e Chile, a produção agropecuária de algumas regiões vai se caracterizar, no caso, pelo uso de máquinas e tecnologia, certo? Enquanto de outras regiões se caracteriza aí pela aquela velha pecuária extensiva, ok? No caso da produção industrial, nós temos aqui uma grande concentração da atividade industrial na América Anglo-Saxônica, certo? Em alguns países da América Latina, ok? Como Estados Unidos e Canadá são aqueles países mais desenvolvidos da América, então, consequentemente, grande parte da indústria se concentra naquelas regiões, tá, pessoal? Outros fatos acontecem no caso da América Latina, como países como Brasil, como a Argentina, que já vão ter um desenvolvimento industrial um pouco maior do que outros países presentes também nessa porção do continente, como, por exemplo, o Peru, que é quase que um país agrário, né? O Peru ele não conta com uma grande indústria, tem uma capacidade industrial muito irrisória, digamos assim, ok? Então, nos Estados Unidos, vai se formar ali uma das maiores e mais antigas áreas industriais do mundo, ok, pessoal? Que vai ser conhecida como Manufacturing Belt, certo? O cinturão das manufaturas. O que acontece, pessoal?
todo o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos ele vai ser feito com base em cinturões de produção. A gente vai ter o cinturão do leite, o cinturão da indústria, né, o cinturão da manufatura, o cinturão do trigo, o cinturão da pecuária. Então, cada região dos Estados Unidos vai contar com um tipo de produção em específico. Leite, soja, gado, porco, certo? E essas regiões vão ser chamadas de cinturões de produção, tá bom? Então, a colonização do território norte-americano, né, dos Estados Unidos, começa pela costa leste, pelo Oceano Atlântico, que foi onde os ingleses se assentaram, certo, no começo do processo de colonização. Consequentemente, vai ser aquela região que vai ser desenvolvida primeiramente no quesito da indústria, ok? Grande parte da indústria que vai se concentrar na costa leste dos Estados Unidos, vocês podem ver aqui o Vale do Silício, né? O Vale do Silício vai ficar na costa oeste, a costa leste vai estar lá do outro lado do país, tá? Vai abranger ali Nova York, Detroit, certo? Essas regiões, aquelas regiões dos Estados Unidos vão contar, em grande parte delas, com uma indústria de base, uma indústria automobilística. Não é à toa que atualmente é o setor da indústria nos Estados Unidos que mais está sofrendo a crise, né? Que mais está ultrapassado. Grande parte do maior desenvolvimento industrial do país vai estar na costa oeste, justamente aí nessa região do Vale do Silício, porque é uma região, tá certo, de amplo desenvolvimento tecnológico, tá, pessoal? Então, essa indústria, né, da América Anglo-Saxônica, ela é bem mais desenvolvida em tecnologia de ponta do que a indústria da América Latina. Então, temos aí mais uma vez, só caracterizando, né, a região leste dos Estados Unidos. A gente vai ter o desenvolvimento do Manufacturing Belt, né, que é o cinturão da manufatura, que é onde a gente vai se encontrar concentradas ali a indústria automobilística, né, a indústria de base, que é o setor siderúrgico, o setor metalúrgico, a mecânica, o têxtil, o naval, né? E na região sul dos Estados Unidos, da região sul para a costa oeste dos Estados Unidos, a gente vai ter ali a região industrial mais recente, que é conhecida como Sunbelt, Cinturão do Sol, né? Na região sul, e onde também vai se destacar ali as indústrias nos ramos aeroespacial e petroquímico, que são indústrias de alta tecnologia, tá? A região aí do Vale do Silício, que abrange ali a Califórnia, próximo à cidade de São Francisco, que pega desde a costa sul até a costa oeste, né, desde o extremo sul até a costa oeste dos Estados Unidos, a gente vai ter o desenvolvimento de uma indústria de alta tecnologia, tá? O Vale do Silício, pessoal, ele é o local do mundo, ele é considerado como o maior polo tecnológico do planeta, ok? Todos esses componentes de informática que a gente usa em computadores, em celulares, smartphones, televisores, tá certo? De 4K, de LCD, né? Toda essa tecnologia de ponta que a gente utiliza, grande parte dos componentes de informática que são usados nessas tecnologias vão vir do Vale do Silício, tá bom, pessoal? Nos Estados Unidos. É por isso que ele é considerado como o maior tecnopolo do planeta, ok, pessoal? Então, é uma região onde vão se desenvolver grandes empresas de tecnologia, a Google, por exemplo, certo? Então, no Canadá, nas regiões de Ontário e Quebec, né, destacam-se ali grandes centros industriais, tá bom? A siderurgia ela vai ser um dos setores mais importantes do país, certo, pessoal? Então, tanto Estados Unidos como o Canadá, elas vão se dedicar, né, parte relevante do seu orçamento em pesquisas, em desenvolvimento tecnológico, em educação, em formação de profissionais. Então, consequentemente, esse grande recurso governamental em educação, em desenvolvimento de tecnologia, vão fazer com que esses países se desenvolvam e passem a abrigar ali, né, as principais zonas de desenvolvimento tecnológico do planeta, que são os chamados tecnopolos, como eu já caracterizei para vocês. Ok, pessoal? Então, mais uma vez aí só caracterizando, Vale do Silício, o maior tecnopolo do planeta, né? Situado ali na região do Vale do Silício, nos Estados Unidos, que vai ficar na costa oeste, tá bom, pessoal? Então, no caso, pessoal, falei para vocês agora que nós temos aqui a América Anglo-Saxônica como a grande parte desenvolvida, né, do continente americano.
Consequentemente, pessoal, a industrialização da América Latina, né, que vai ser iniciada bem mais tardiamente do que a industrialização da América anglo-saxônica, vai sofrer. Se a gente tem uma indústria que vai demorar para ser desenvolvida, então nós temos uma indústria ainda muito recente, uma indústria que ainda está quase que engateando quando comparada à industrialização dos Estados Unidos, à industrialização do Canadá, ok? Então, o que acontece é que a América Latina ela vai apresentar uma grande dependência tanto do capital como também da tecnologia dos países ricos, no caso dos Estados Unidos e do Canadá, ok, pessoal? Então, esses países da América Latina, eles basicamente vão ser grandes exportadores de matérias-primas, né? A gente vai vender matéria-prima para essas nações ricas, ok? E a gente vai, no caso, comprar delas tecnologia, como acontece pelo Brasil. O Brasil, ele vende tecnologia, mas não é grande coisa, não. A nossa produção de tecnologia ela é muito irrisória, muito mínima, muito ínfima. Grande parte do que a gente precisa em tecnologia, a gente compra de fora. Tá bom? A gente não tem aqui, por exemplo, o desenvolvimento de uma grande indústria aeroespacial, certo? Nós não temos, ok? Então, aí Brasil, México e Argentina, que vão concentrar ali as principais e mais modernas áreas industriais da América Latina, né, vão ter uma indústria muito variada, né, bem mais desenvolvida e que vai atuar em vários setores. Porém, ainda é uma indústria que precisa crescer muito para poder chegar ao patamar de desenvolvimento da indústria americana, norte-americana, né, dos Estados Unidos e do Canadá. Então, temos aqui, no caso da América Latina, um grande destaque, né, para o setor primário, a indústria de base, certo? E a partir de 1970 a gente vai ter ali também um grande desenvolvimento da urbanização e, claro, consequentemente, um crescimento do setor terciário. O que acontece, pessoal? A indústria, né, a economia, ela vai ser dividida em 3 setores. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Qual é o setor primário, pessoal? É a indústria de base. É aquela indústria, certo, que vai atuar no ramo da siderurgia, da metalurgia, o automobilístico. É aquela indústria que vai pegar os recursos minerais, como o ferro, o manganês, o carvão, o cobre, e vai dar uma utilização para ele, vai transformar, né, aquele minério em metal, transforma o ferro em metal. Aí o que acontece? O setor primário ele vende para o setor secundário. Qual é o setor secundário? É a indústria de transformação. A indústria de transformação pega aquele material da indústria primária e transforma aquele material num produto. Transforma o ferro em um produto. Esse produto ele vai ser direcionado para o setor terciário. Qual é o setor terciário? É o setor de serviços. É aquele setor que a gente está diretamente em contato. É aquele setor que é onde eu compro as coisas, onde eu compro automóveis, onde eu compro mercadorias, onde eu compro máquinas, onde eu compro motocicletas, onde eu compro alimentos. Esse é o setor terciário. Então, pessoal, a partir da década de 70, por questão do crescimento urbano, né, o setor... Então, pessoal, a partir da década de 70, né, por questão do crescimento urbano, o setor terciário é o setor que mais vem crescendo na economia, tá bom? Atualmente, ele vai compor ali uma expressiva parte do PIB de muitos países, certo, pessoal? Que é esse setor de serviços, prestação de serviços, ok? Então, aqui a gente termina a nossa aula. Até o nosso próximo encontro.